Olá, alunos, bom dia. Eu sou o professor Ademir. Estamos aqui para gravar a nossa primeira aula de História. Nós estaremos hoje com uma matéria de História para os alunos do sexto ano. Nesse momento de isolamento, nesse momento em que nós estamos seguindo a recomendação do governo do estado, estamos em nossas casas, então a escola resolveu levar a nossa matéria até vocês para que vocês fiquem acompanhando as atividades e também o conteúdo programático, para que você não fique, digamos assim, sem esse suporte. Hoje nós estaremos dando início a uma introdução ao terceiro capítulo do nosso livro de História, que tem como título a Pré-História, os caminhos da humanidade. Logo no primeiro slide eu faço uma breve apresentação sobre o que é a pré-história, onde nós iremos apresentar para vocês o que foi esse momento histórico que foi denominado como pré-história. Você vê aí no segundo slide, nós vamos ver que foram estudos que se tornou um grande desafio para os historiadores e também para os arqueólogos identificar esse momento do que tinha sido a pré-história, uma vez que para os historiadores tudo é história, mas por falta de vestígios, não havia vestígio assim muito consistente, tá certo? Para que fosse possível remontar esse momento em que contasse todo esse momento dos nossos antepassados. Então foi necessário, digamos assim, que acontecesse a invenção da escrita, e depois da invenção da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a partir daí, então, houve um recorte, e aí o que se convencionou? Antes da escrita, esses acontecimentos foram denominados de pré-história. Pós-escrita, então nós temos aí a história propriamente dita. E como, digamos assim, se deu isso? Porque quando eles passaram a apresentar isso a partir da escrita, então muitas coisas ficaram de fora. Muitas coisas não foram, digamos assim, não foi possível ser catalogado. Os vestígios, tá certo, que falavam desse período eram muito escassos, então muita coisa nós vamos ver que ficaram de fora. Mas a partir do início, ou no século XX, especificamente nas últimas décadas do século XX, os historiadores passaram a secularizar a pré-história. Portanto, eles passaram a dar uma atenção maior a esse momento que foi chamado ou denominado de pré-história. E aí houve aí uma divisão, para que nós entendêssemos melhor o que foi esse momento na história, ou digamos, na vida do ser humano. Eles dividiram em 3 períodos. O primeiro período chamado de Paleolítico, o segundo de Neolítico e o terceiro a Idade dos Metais. Sendo que alguns historiadores usam o termo Mesolítico para mostrar ali a transição entre o Paleolítico e o Neolítico. No slide seguinte, nós já começamos a introduzir o período chamado de Paleolítico, e nós vamos ver que esse período ele foi o mais extenso, foi o que durou mais. Ele vai de 4,5 milhões de anos a 10.000 anos antes de Cristo. Essa fase chamada Paleolítica, ela é considerada a fase mais extensa desse estudo que foi feito. Começou desde o aparecimento dos primeiros homídeos, tá certo? Que começou-se a estudar, digamos assim, a história desse momento. Então, foi difícil determinar todo o cotidiano, ou seja, toda a vida cotidiana dos chamados primeiros homídeos, dos que viveram nesse período, mas também observa-se que houve muitas transformações físicas e também transformações culturais que foram decisivas para a evolução da vida humana. Esse período do Paleolítico, ele será dividido em 3 fases. A primeira fase será denominada de Paleolítico Inferior, como você vê aí no seu slide, que ele data de 4,5 milhões de anos a 100.000 anos antes de Cristo. Depois nós temos a fase do Paleolítico Médio, que vai de 100.000 a 40.000 anos antes de Cristo. Depois você tem a fase do chamado Paleolítico Superior, que vai de 40.000 a 10.000 anos antes de Cristo. No slide seguinte,
E aí nós vamos entrar ainda nessa continuidade do Paleolítico, nós vamos ver que esse período também é considerado como Idade da Pedra Lascada. Posteriormente nós vamos ver a pedra, mas é chamado de Idade da Pedra Lascada. Houve aí aquela chamada transição dos macacos e dos hominídeos. Interessante você observar que há muitos no nosso cotidiano, no senso comum, de que o homem é de origem do macaco, mas segundo o estudo do Paleolítico, aqui nessa fase, apenas eles tiveram o mesmo ancestral, tá certo? Eles vieram do mesmo antepassado, tanto os macacos como os hominídeos. E nesse período do chamado Paleolítico, esses seres humanos, eles viviam na chamada produção, ou modo de produção primitiva. Eles também eram considerados nômades. Por quê? Porque eles migravam muito de uma área para outra, para, digamos assim, em busca da sua subsistência. Uma vez que eles ainda não tinham descoberto a agricultura, então eles iam para locais onde eles iriam conseguir comida. Esses hominídeos, eles marcam aí 3 períodos característicos importantes, que são os Australopithecus, o Homo habilis e o Homo erectus. Vou repetir: Australopithecus, Homo habilis e o Homo erectus. O Homo erectus, ele vai ser aquele que vai realizar atividades que serão fundamentais para a subsistência deles. Por exemplo, nessa fase do homem erectus, eles vão descobrir o fogo e também vão descobrir a ideia da invenção da roda, que são 2 descobertas fundamentais para a sua subsistência. Inclusive, até a própria culinária deles irão mudar, porque agora eles não irão mais só consumir comidas cruas, eles passarão agora, através do fogo, assar a sua comida, e isso também irá ajudá-los em períodos frios, como também irá ajudar a espantar as feras, tá certo? E aí, nesse mesmo período, nós vamos ter também a chamada produção de utensílios e armas, principalmente armas que eles irão utilizar na caça. Outro ponto característico nesse momento são as figuras rupestres. Inclusive tem aí no seu slide, você vai ver as imagens das figuras, porque eles contavam as suas histórias e eles transmitiam na chamada transmissão oral para a futura geração através das imagens que eles desenhavam. Eles desenhavam essas imagens e esses desenhos eram chamados de pinturas rupestres. No slide seguinte, nós já adentramos no chamado período Neolítico, que vai de 10.000 a 5.000 anos antes de Cristo. É nesse período, e você vai ver na sua imagem já aí, que será considerado o período da Revolução Neolítica ou Idade da Pedra Polida. Esse período vai durar cerca de 5.000 anos, e as transformações que irão acontecer nesse período serão fundamentais, tá certo? Para a vida humana, para a humanidade. Esses aprendizados e experiências que eles haviam adquirido na experiência anterior com o Paleolítico, tá certo? Irão facilitar, digamos, essa adaptação nesse período. Nós vamos ter como destaques nesse período neolítico o início da agricultura, a criação de animais. Eles vão domesticar os animais, eles irão aperfeiçoar os seus instrumentos, irão aperfeiçoar também os seus utensílios, e também um ponto característico nesse período é justamente a formação das primeiras tribos. As primeiras, de uma vez que eles estarão agora organizados em volta de rios, e agora isso vai facilitar o sedentarismo. Agora eles vão estar ali sedentários, habitando aquele local, e ali vai facilitar a formação das primeiras tribos. Nós vamos ver também que com isso, esse agrupamento agora, eles irão também dar aí o início a criação da família, tá certo? A ideia de Estado vai surgir daí, e também a chamada ideia da propriedade privada.
E nesse período nós vamos ver também um dado interessante que será considerado de a Revolução Agrícola, que é justamente dois fatos ou dois marcos importantes nesse período, que é a Revolução Agrícola e também a criação de animais. Interessante que essa descoberta da agricultura, ela deve ter ocorrido justamente nesse período aí, 10 mil anos antes de Cristo. Olha que fato interessante. Na divisão das tarefas, os homens caçavam, os homens pescavam e as mulheres, elas faziam a coleta, elas iriam fazer a colheita, digamos assim. E aí, por conta disso, dizem que ela observou toda aquela transição da semente, de como ela germinava e tal, e é por isso que é atribuída à mulher a descoberta da agricultura. Esse mérito, tá certo? Esse grande, digamos assim, ponto, esse marco desse período, que é o período da agricultura, será atribuído às mulheres, porque como elas faziam a coleta, então elas observaram todo esse movimento. E também nesse período dessa revolução, nós vamos ter a fixação de grupos humanos próximos às margens de rio. Ou seja, uma vez que eles descobriram o rio e vida em volta do rio, então eles vão se fixar ali. E a partir daí surge a primeira ideia de produção coletiva e também de produção coletiva, ou seja, eles vão produzir agora de forma coletiva. Eles vão, já que eles estão agrupados em famílias, agrupados em tribos, agora eles também irão produzir, tá certo, coletivamente. Isso vai trazer uma grande evolução econômica para eles, porque a partir daí vai ter a ideia de excedente, e também eles irão domesticar os animais, e aí eles vão haverá essa transição agora. Eles agora não mais serão nômades que estarão seguindo de um canto para outro, mas agora eles serão sedentários, estarão fixos no local. Surgem as tribos e vão surgir as aldeias. No slide seguinte, nós vamos ver no seu capítulo também, que eu queria que você acompanhasse, tá certo? Você vai ter a ideia da organização política nas aldeias e a formação das primeiras cidades. É interessante que agora eles terão essa ideia de assentamento em locais fixos. Surge aí agora com as famílias, as clãs, e dessas clãs, essas organizações, surgirão as tribos e que formarão as aldeias. E essas clãs, nós temos aí a ideia do líder, daquele que comanda, daquele que estará ali responsável por toda essa orientação. E aí, nessa ideia de clã, tá certo, surge a ideia do líder, que será o patriarca, o ancião, tá certo, que também será reconhecido como patriarca, aquele que toma as decisões políticas, aquele que toma as decisões econômicas, aquele que toma as decisões religiosas daquele grupo, daquela tribo, daquela família. E aí nós vamos ver que aí nesse momento a agricultura que eles praticavam era a agricultura de subsistência, porque eles produziam para a sua alimentação, ele produzia para o seu consumo. É justamente essa ideia de agricultura de subsistência. Outro marco interessante é que eles vão também adquirir aí a ideia, tá certo, de identificar períodos entre chuvas e estiagem. Observando a natureza, agora eles vão identificar aí agora a ideia de chuvas e estiagem. E surge aí nesse período os chamados sumérios, que são justamente os sumérios que serão responsáveis, tá certo, pela criação ou invenção das cidades. Eles vão estar fixados ali em torno dos rios Tigres e do rio Tigre e rio Eufrates, tá certo? E eles darão origem também àquela região que nós vamos estudar no capítulo posterior, que é a região da Mesopotâmia. E concluindo aqui esse primeiro momento, nós vamos ter aí a chamada Idade dos Metais, tá certo? Essa Idade dos Metais que vai nesse período de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo, tá certo? Então, por volta desse período antes de Cristo, eles vão descobrir aí agora os metais. Eles vão agora trabalhar com a ideia de fundição, a metalurgia. Eles irão utilizar o bronze, eles vão descobrir o bronze, o estânio, o ferro. E com essa descoberta dos metais, obviamente as suas ferramentas, os seus equipamentos serão agora modernizados, haverá uma evolução nos seus
nas suas ferramentas de trabalho. E aí, nessa idade dos metais, nós vamos ter mais uma vez aí a chamada divisão do trabalho. Haverá uma evolução, como houve uma evolução, você vai ver nesse slide aí que eu coloquei para vocês, uma evolução nas ferramentas, na utilização das ferramentas que eles irão utilizar. A partir daí também nós temos especificações do trabalho, ou seja, antes nós tínhamos uma divisão por sexo, ou seja, os homens caçavam, os homens pescavam e as mulheres elas cuidavam da família e faziam a coleta. E aí nós vamos ver que a partir da idade dos metais, outras especificações de trabalho irão surgir entre eles, como por exemplo, haverá os pastores, aqueles que irão cuidar dos rebanhos, haverão os agricultores, também os comerciantes e os artesãos. A economia deles serão dividida da seguinte forma: nós vamos ter os centros urbanos, onde estarão ali especificamente os artesãos e comerciantes, e nós teremos ali um campo, onde estarão ali fixados os trabalhadores agrícolas. A partir desse momento também, nós vamos ter a ideia do surgimento do Estado. A partir daí, nós vamos ter essa ideia do surgimento do Estado, por quê? Porque com a formação das tribos, com a organização das clãs, ou situações complexas, situações específicas irão surgir, então é necessário uma regulamentação, é necessário uma organização, e para resolver essas complexidades na área política, na área social e na área econômica, então surge aí a figura do Estado. E também, a partir daí, nós vamos ter o controle das relações de produções na economia, que isso vai exigir justamente, dentro desse controle de produção econômica, tá certo? Será necessário políticas mais consistentes, e na ideia de criar essas políticas mais consistentes surge aí o Estado, tá certo? Dentro dessa ideia, tá certo? Que você vai ter logo mais chamado crescente fértil, e também a centralização política, que agora não é mais no ancião, não é mais agora no patriarca, mas sim agora na figura do faraó, na figura do rei, daquele que vai comandar todo esse processo. Também surge nesse período aí a ideia de propriedade privada. E aí, dentro dessa ideia da propriedade privada, ela vai surgir justamente por quê? Porque houve um aumento, uma vez que eles estão agora sedentários, eles estão parados, não estão mais se arriscando nas aventuras, tá certo? Como nômade, isso facilitou com um crescimento populacional, tá certo? Houve um crescimento populacional. Então, dentro desse crescimento populacional, dentro desse crescimento agora de produção, vai haver agora algumas diferenças econômicas. Surgem aí essas diferenças econômicas, tá certo? E situações como, por exemplo, adversidades climáticas ou ataques de inimigos, dos povos inimigos, doenças, pragas que irão surgir, em que alguma dessas pessoas, alguma dessas famílias serão atingidas. Aquelas que iriam sobrevivendo, elas iriam justamente herdando toda aquela produção, iriam herdando toda aquela produção, e isso aí vai justamente facilitar, tá certo, essa ideia de propriedade privada. Então, queridos alunos, eu espero que vocês estejam aproveitando esse momento, tá certo, que estão em casa. Eu sei que sem ter uma programação é difícil, mas fica aí essa pequena reflexão, esse breve comentário sobre o capítulo de número 3. Procure resolver as atividades do livro, procure resolver as atividades do capítulo, tá certo? E numa próxima aula nós estaremos aqui tirando todas essas dúvidas. Então, quero pedir a vocês que continuem se cuidando, tomando as medidas preventivas, tá certo? Conforme nós estamos seguindo as orientações médicas e também as orientações do governo, e que vocês possam aproveitar e que Deus possa nos ajudar, e que em breve possamos estar junto aqui em sala novamente interagindo. Então, muito obrigado e um bom dia a todos.